Olá, eu sou o Walterson Mengali e vai iniciar mais um No Foco, a verdade nua e crua. Roda a vinheta. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Nem o município, nem a educação, nem os fundos de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada. Juro com a mão e a alma sobre a Constituição do Brasil e perante Deus defender a liberdade de cada cidadão brasileiro. E somente Deus me tira daqui. Pela corrupção impune, toma nas mãos de demagogos que a pretexto de salvar a tiraniza. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Por favor, me ajuda. Olá, eu sou o Walterson Mengali e vamos iniciar o No Foco, a verdade nua e crua. Você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva, curta e compartilhe nas nossas redes sociais. Eu sou o Walterson Mengali, homem branco, com a camiseta rosa, cabelos castanhos de barba, olhos verdes. E o nosso convidado hoje aqui é José Carlos, mais conhecido como Zé Carlos dos Condutores, da cidade de São José dos Campos, desde 1982, né? Luta como presidente do Sindicato dos Condutores, também é coautor do livro da história do Sindicato dos Condutores, Condutores do Vale do Paraíba, não é isso, Zé? Exato. Legal, bacana. E também, né, do ano de 2013 e 2016, participou da equipe do governo municipal Carlinhos de Almeida como diretor e secretário de Relações do Trabalho e colaborou na experiência para contribuir na área de gestão municipal, na criação do curso de Programa de Qualificação Profissional, que é o nome Programa Qualifica São José, que qualificou mais de 1.500 pessoas. Tudo bom, Zé Carlos? Seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Tudo bem, Walter. É um prazer estar com você aqui. Bem, eu sou uma pessoa alta, de 1,70 m, estou com a camisa azul, sou moreno escuro, estou com o microfone aqui na minha frente, eu uso óculos e do meu lado tem uma foto de uma águia e muita vontade para conversar com você aqui hoje. Legal, Zé. Zé, então eu queria, né, para começar o nosso bate-papo aqui, quem é esse cara de fibra? Quem é o Zé Carlos? O Zé Carlos é um humilde trabalhador de família da roça, de Redenção da Serra, uma pequena cidade do interior do Vale do Paraíba, criado no meio de 10 irmãos. Eu sou do meio certinho, né? Um faleceu com 21 anos e eu sou do meio certinho. Tenho 4 irmãos mais velhos e 4 mais novos. Vim para São José dos Campos em 82, jovem ainda, com 18 anos. 18 anos, na flor da idade, ali começando a conhecer o mundo. Começando a conhecer o mundo, vim para São José dos Campos, onde tive um choque de interpretação, porque eu morava na roça, né? Eu fui criado tipo índio, na roça mesmo, né? Só comendo produtos naturais, produzidos na roça. A única coisa que minha mãe comprava, meu pai comprava era sal. O resto era tudo produzido na roça. E vim para São José dos Campos com uma vida totalmente diferente, com uma grande metrópole, que na época já tinha em torno, acho que, de 300 mil habitantes ou mais. Legal que quem mora na roça, né, tem esse privilégio, né? Quem mora no interior, né, tem esse privilégio de se alimentar, né, com aquelas comidas saudáveis, né, que isso a gente vê a galera que mora mais, né, em cidades menores, Zé Carlos, né, essa oportunidade de poder se alimentar bem, né, porque a gente vê muito agrotóxico, muito, né, substâncias na alimentação e isso causa um monte de coisa, né, mas enfim. Só um exemplo claro, olha, no meu tempo o arroz é produzido na roça, eu e meu irmão socava arroz no pilão, o café é produzido na roça, a gordura que fazia comida, a gordura de porco, feijão produzido na roça e a farinha de mandioca feita na roça e farinha de milho também. Então isso foi na época que
tudo se produzia na roça e produtos sem nenhum agrotóxico, né? E fruto disso é que meu pai tem hoje 99 anos. Que legal. E goza ainda de boa saúde, tudo devido a boa alimentação, né? Que até hoje eu curto muito isso ainda hoje. O alimento natural, arroz da roça, por exemplo, que quem mora na cidade não sabe sequer como é que é produzido, né? Então é uma coisa muito legal. Bacana. Zé, conta pra gente, você chegou em 82 em São José dos Campos. Como é que foi essa chegada, né? Como foi esse choque de realidade que você teve lá? Então, na roça, porque eu morava no município de Redenção, mas num bairro da roça, né? Então, com todo mundo que se encontrava, você batia papo, dava risada e cumprimentava, falava bom dia, boa tarde e boa noite, coisa mais natural do mundo. Conhecia todo mundo, Conhecia né? todo mundo. Então, uma coisa que me pegou muito em São José dos Campos, o início para mim, foi o maior choque, foi a questão do comportamento da população. Não tinha essa cultura, você cumprimentava uma pessoa, a pessoa não olhava para você. Às vezes você cumprimentava, a pessoa virava o rosto. E quando era uma jovem, moça, mulher, pensava que você estava, inclusive, mexendo com ela. Eu falava, bom dia, a pessoa às vezes não respondia. Com o passar dos meses, do ano, eu percebi e me falaram, não, aqui é diferente mesmo, aqui você não está lá na sua família, você não está na roça. Então, mas é um choque. E a cidade grande, né? Que tinha muita poluição, um sistema de transporte diferente, a população diferente, mas foi um choque no começo, depois fui me acostumando e hoje para mim é uma cidade que eu amo muito São José dos Campos. Você chegou a estudar em alguma escola lá em São José? Fez algum curso, alguma coisa lá em São José? Eu só fiz curso em São José dos Campos, curso de informática. Legal. Eu estudei na roça mesmo, né? No município de Redenção, e depois, quando cheguei para fazer a 7ª, 8ª série, aí eu fui para dentro de Redenção da Serra, cidade antiga ainda, que foi coberto com água, depois veio a Redenção nova, mas eu estudei mesmo em Redenção. Agora, em São José dos Campos, com essa nova tecnologia, essa modernidade, eu fiz curso de computação, que fui obrigado para conhecer aprender, um pouco, né? Aprender um pouco, né? Para acostumar. Legal. Aqui fala também que você participou, né? Você é coautor, né? Ajudou a construir essa questão do livro, né? Da história do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba. Conta pra gente um pouco dessa experiência para construir esse livro, Zé Carlos. Então, eu como cheguei em São José dos Campos, eu trabalhei numa empresa muito tempo, fiquei um tempo bom, participava de uma luta forte, fui mandado embora, injustamente, por estar defendendo o direito nosso. Depois fui para o transporte coletivo. Eu entrei na empresa de transporte em 1987, no comecinho de 87. E quando eu entrei lá, com o passar do tempo, eu fui um dos primeiros cipeiros, Comissão Interna de Prevenção do Acidente da empresa. Isso, legal. Eleito. Eu já ia pedir para você explicar o que é cipeiro. Isso, cipeiro. Para a galera que nunca trabalhou e não sabe o que é. CIPA, dependendo de todos os lugares, acima de determinado número, tem que ter um cipeiro, e assim vai, né? Um técnico de segurança, engenheiro de segurança do trabalho. E eu fui um dos primeiros eleitos democraticamente, que antes a CIPA era tudo irregular. Era fraudada, não tinha participação no sindicato. Eu fui o cipeiro mais votado na história da empresa que eu trabalhava na época. Tive 220 votos num colégio eleitoral de 380 funcionários. Então, uma votação muito grande. E de lá para cá, cresceu o nosso trabalho e eu entrei no sindicato. Fui convidado para entrar no sindicato. Em 1994, eu entrei na direção do Sindicato dos Condutores, como diretor, né? Humilde diretor. Mas quando o trabalho nosso foi crescendo na diretoria, em 97 passei a presidente do sindicato. Bacana. Bem, conheci muita gente, muitos trabalhadores, foi uma experiência muito brilhante. E aí o sindicato teve muita luta, muita história. E passou para o presidente que deixou sua história, direção do sindicato, e eu fui vendo que nós temos que construir a nossa história, narrando a história do sindicato. Aí surgiu a ideia de fazer um livro. Era um sonho de meus amigos, que foi presidente do sindicato, que tem uma história brilhante no sindicato, 2 ex-presidentes. Aí eu fiz a consulta com eles, acharam a ideia muito boa. Aí foi muito tempo, foi quase um ano de trabalho de arquivos, né, o arquivo histórico da cidade, da região. E nós construímos um livro que conta a história do sindicato desde a sua época até o momento atual, que o sindicato tem 57 anos de história. Bacana. Então vamos já entrar aqui na história, né? Presidente do Sindicato dos Condutores, né? Presidiu lá por um período. Como é que foi essa experiência, né? Estar como presidente. Às vezes, Zé, o pessoal critica muito o sindicato, né? E não sabe qual que é a importância que tem o sindicato, né? A luta pela classe trabalhadora, porque o transporte público, as pessoas acham que é só pegar o ônibus, né? Ir para o seu serviço, voltar para a faculdade, mas não é isso. Tem toda uma classe, né, trabalhadora por trás que é responsável por poder fazer esse sistema funcionar. Porque se não fossem os condutores, se não fossem os cobradores, se não fosse o pessoal da manutenção, né, esses ônibus não estariam,
na rua. Conta pra gente como que foi esse desafio de presidir, né, um sindicato desse tamanho, dessa magnitude. O Sindicato Transporte de São José dos Campos atinge toda a região do Vale do Paraíba. São 30 cidades, ou mais de 30 cidades da região do Vale e Serra da Mantiqueira, né? E eu entrei na empresa como cobrador, né? Aprendi muito ouvindo a população, porque cobrador de ônibus é mais ou menos igual cabeleireiro, né? Barbeiro, que eu ouvi de tudo, né? E cobrador é meio psicólogo também. No dia a dia, conversando, as pessoas que entram no ônibus de manhã, reclamando da vida, com seus problemas de família, às vezes problemas de separação, filho, e tem todo o problema, e o cobrador passa a se familiarizar com os problemas do ser humano. Sim. Uma coisa muito legal. Leva, traz para o serviço, né? Olha, tá ali todo dia. Você pega aquela relação, principalmente quando você trabalha num bairro da periferia, ou então um bairro rural, que você transporta aquela população, no final do ano você ganha muito presente. Eu ganhava litro de vinhos, eu ganhava champanhe, ganhava panetone, chocolates. Na roça eu ganhava prêmio, por exemplo, alface, frango caipira. Por quê? Você mantém uma relação. Legal, você bacana. sabe onde o passageiro vai descer, as pessoas ficam conhecendo você, e aí é um grupo de relação. E a gente percebia, e a população, muitos não sabem, né? Que quando você entra no ônibus, 5 horas da manhã que vai trabalhar, cansado, né? Às vezes passou a noite mal dormido, com o filho doente, com problema com a esposa, às vezes aluguel atrasado. Chega no ônibus, chega ali, o ônibus está às vezes molhado ainda, né? E o motorista um pouco atrasado. Mas é importante ele saber que aquele ônibus saiu da garagem, o motorista saiu da casa dele 2h30 da manhã, o cobrador, 3 horas da manhã para trabalhar. Ele chegou lá na garagem, o motorista tem que olhar as condições do pneu, do motor, o cobrador tem que ver a manutenção, a limpeza do interior do ônibus, para depois ir sair da garagem, para ir lá no ponto final, para trazer a população para o seu trabalho, para a escola, para o seu dia a dia. Então, o cobrador motorista tem um papel muito importante na sociedade. Então, eu comecei a aprender muito no dia a dia, no transporte, Walterson, e uma coisa que eu aprendi muito é o respeito à população. Então, quando tem, por exemplo, uma greve, um problema no transporte, a população, muitas vezes, nem todos, uma parte talvez não entende, mas aquele cidadão que está ali dirigindo o ônibus ou cobrando a passagem é um ser humano igual a ele também. Sim. Que tem seus problemas com família, tem o problema com o horário apertado no ônibus, porque às vezes o motorista ou o cobrador não tem nem tempo de ter suas condições fisiológicas de ir no banheiro, às vezes acontece, né? Às vezes é punido pela empresa porque está com o horário atrasado, às vezes o motorista bate um ônibus, a empresa quer cobrar a batida do ônibus, assalto, em muitos momentos a empresa quer cobrar o assalto do cobrador, então é uma grande responsabilidade. E vendo a grande injustiça que tinha motorista e cobrador, eu senti na obrigação, na necessidade de falar, olha, eu quero representar essa categoria, que eu também sou da categoria. Sim. E a gente foi para o sindicato, depois de um período curto de tempo, com o nosso trabalho, com bastante humildade, o sindicato montou-se uma chapa e falou, você tem que ser o presidente do sindicato. Eu era muito jovem, no molecão. Você vai representar essa categoria que tanto você, né, ajudou, né? Aí como você faz parte da história, aí eu entrei diretor, passei a candidatar numa chapa, teve, nesse período, 5 mandatos que eu tive no sindicato, muita oposição, né, de oposição sindical, que faz parte da democracia operária. Tivemos disputa eleitoral, não teve uma eleição que eu participei que foi eleição chapa única. É bom que se diga que foi tudo disputado democraticamente e nós fomos eleitos aí por várias vezes. E até hoje nós temos um trabalho no transporte e em São José dos Campos. Nosso trabalho sempre foi com bastante humildade, né? E lembrar que quando há uma greve, alguma coisa, é de fato porque chega um momento que não tem mais. O papel do sindicato é primeiro dialogar. Uhum. Eu sempre, como presidente do sindicato, prezava o diálogo, o contato com os trabalhadores e o diálogo com o empresário. Tem que dialogar, negociar o limite. Quando chega o limite que não tem acordo, como nós sempre dizíamos, se não vai no amor, vai na dor. Aí tem que ser na luta mesmo. E Zé, conhecendo você um pouquinho, né? Você é um cara que está sempre em movimento, né? Às vezes eu ligo para sua secretária lá para ela, eu falo, cadê o Zé Carlos? O Zé Carlos está para lá, correndo para cá, né? Sempre em defesa, né? Da população, da categoria. Sim. Queria que você contasse para a gente também como é que foi a sua passagem, né? Em 2013 a 2016 pela Secretaria de Relações do Trabalho, né? Que você ajudou a criar ali um programa que qualificou, né, as pessoas de São José. Conta para a gente um pouco dessa experiência. Como é que foi fazer parte de um governo? Então, em 2012, eu fui candidato a vereador, fiquei como segundo suplente, uma votação muito expressiva na cidade. Aí o prefeito eleito na época, e coincidiu também com um grave acidente que eu tive. Eu fui eletrocutado, né? Eu quase morri, passei por 3 dias na UTI, e hoje eu tenho prótese no braço. E foi num momento difícil da minha vida, quando eu
no período que eu não estava tendo condições de exercer minha função como presidente do sindicato, eu me afastei e o prefeito da época me convidou para o governo. Eu já tinha uma experiência muito grande na periferia, Wanderson, porque as pessoas que têm condições financeiras, que moram em bairro nobre e têm condições financeiras, ele tem condições de fazer um curso, fazer qualificação e tudo mais. E na época do governo, antes do que nós estávamos lá na cidade, tínhamos o PAT, que é o Posto de Atendimento ao Trabalhador, num lugar muito distante do centro. Era um lugar era distante mais ou menos 3 quilômetros do centro da cidade. A população tinha que ir no centro da cidade tomar outro ônibus para ir até o PAT, para conseguir dar entrada do seguro-desemprego e para arrumar emprego também. Nós, uma das primeiras atitudes que tivemos quando entramos, trazer o PAT para o centro de São José dos Campos, que hoje o PAT, a população de São José dos Campos conhecer, fica ali na Praça Afonso Pena, bem no coração da cidade. Isso foi a primeira coisa. E, junto com isso, o nosso trabalho também foi para favorecer a população da cidade, criar um programa que não tinha na época, um programa de qualificação profissional das pessoas que mais precisavam, dando prioridade para a população de baixo grau de vulnerabilidade, né, as pessoas da periferia, pessoa pobre e humilde, inclusive priorizando as pessoas desempregadas, e pegamos pelo quadro do PAT as pessoas que mais tinham dificuldade de emprego. Aí nós demos curso de qualificação profissional de operador de máquina, pessoas mecânicos de motor diesel, pizzaiolo, padeiro, confeiteiro, arrumadora para trabalhar em hotéis, enfim, muitos cursos. Foram mais de 15 mil cursos de qualificação, pessoas qualificadas na cidade nos 4 anos, através do curso, o programa Qualifique São José, na qual eu era diretor da Secretaria de Relação ao Trabalho. Então, o trabalho que nós fizemos foi justamente para beneficiar, ajudar a população da periferia. E esse programa deu tão certo que passou por 2 administrações de partidos diferentes e hoje continua. Nós criamos o programa Qualifica São José. Hoje mudou o nome para o programa Qualifica, que é dentro da Secretaria de Relação ao Trabalho, que é um sucesso na cidade de São José dos Campos, na qual eu me orgulho muito de ser uma das pessoas que contribuiu com a cidade com esses cursos de qualificação. Beleza. Zé Carlos, você falou aqui que em 2008, né, aconteceu um colapso na questão do transporte público em São José dos Campos. Né? Qual foi a atuação de vocês, né, enquanto sindicato, enquanto funcionário também, enquanto integrante do sistema de transporte? Conta pra gente essa história aí. Então, Walter, foi um dos momentos mais tensos e mais difíceis da história do Sindicato do Transporte, na qual eu era presidente do sindicato. Foi um dos momentos mais difíceis, inclusive o livro do sindicato relata muito isso. Nós vivenciamos naquele período, tínhamos quase 2.000 trabalhadores no sistema de transporte. Posso falar o nome das empresas? Pode. Na antiga empresa Aviação Capital do Vale, Aviação Real e São Bento. Quase 2.000 trabalhadores. E de um período para outro, o prefeito da época veio com a licitação do transporte. Ou seja, as empresas que estavam na cidade realmente não estavam recolhendo fundo de garantia, atrasavam o pagamento, atrasavam o adiantamento e uma série de problemas na cidade. Para você ter uma ideia, o sindicato chegava no terminal rodoviário, tinha que pegar os ônibus com o pneu muito careca, recolher o ônibus. Porque a prefeitura não recolhia, porque tinha que ter demanda de ônibus, mas ela não tinha condições de segurança. Fiscalização não fazia nada. A fiscalização da prefeitura era péssima. O ônibus sem limpador para-brisa, por exemplo, farol queimado, enfim, tinha um monte de problemas. Então, chegou o momento que o sistema estava entrando em colapso. Teve a licitação, as empresas que estavam na cidade não poderiam concorrer, porque devia mais de 20 ou 30 milhões em recolhimento de fundo de garantia para os trabalhadores. E o sindicato e a prefeitura tinha feito a licitação, 2 empresas tinham ganhado, já ia assumir o transporte no mês de maio de 2008. O sindicato restou organizar os trabalhadores e nós não deixamos a população na mão, porque mantivemos um canal de diálogo com a população, material nos bairros, carro de som, falando para a população o seguinte, que poderia ter greve, mas precisaríamos do apoio da população. Por quê? Porque não tinha como trabalhar, sendo que entrar uma nova empresa sem os trabalhadores, sem garantia de emprego, sem garantia de direitos. Bem, aí quando chegou no mês de junho de 2008, teve a greve histórica do transporte, que foi 4 dias sem nenhum ônibus circulando na cidade. E o que nos chamou muita atenção foi a emoção, foi que foi feita uma pesquisa na cidade e a população de cidade apoiou a greve. Mesmo assim apoiou, porque estava do lado dos trabalhadores e do sindicato, porque os trabalhadores estavam sem pagamento, sem salário. Resumindo, então a população ficou apoiando, a favor dos trabalhadores. Que estavam lutando para receber seu salário e seu emprego. Aí o que aconteceu? A Justiça do Trabalho em Campinas, o Tribunal de Campinas, chamou a audiência de conciliação e fez intervenção judicial que nunca tinha acontecido lá em lugar nenhum. A Justiça assumiu a empresa de ônibus,
fez com que nenhuma empresa, funcionário fosse para a nova empresa, garantiu o emprego de todo mundo, mandou, através de lista, os funcionários serem contratados para novas empresas, todos os funcionários que estavam no sistema, garantiu através de leilões dos bens da empresa, inclusive foi leiloado ônibus, caneta, terrenos, tudo que a empresa tem foi leiloado para pagar os funcionários. Em torno de 2 anos e meio, pela intervenção judicial, foi garantido o pagamento trabalhista para todos os funcionários e todos os trabalhadores que estavam na época foram contratados nas novas empresas. Então foi um grande sucesso, foi uma luta que marcou nossa história e na qual eu me orgulho de fazer parte dessa história. E é uma conquista, né? Uma conquista para a classe, porque sem dúvida. É o que a gente fala. Às vezes você pega o ônibus, eu, né, venho para trabalhar, eu vou pegar o ônibus, eu não sei, né, que horas que o motorista tem que entrar, né, que horas que o cobrador tem que entrar, a manutenção disso. Então, tem toda uma estrutura por trás. Sim. E o sindicato cumpre essa função de fiscalizar, né, tanto para a questão, para a população, quanto para a classe, né, que está lá. Zé Carlos, conta para a gente um pouco agora da sua cidade, né? Como é que você está vendo hoje, né, a sua cidade sobre as políticas públicas, enfim. O que você tem visto hoje lá na sua cidade? Nós precisamos avançar muito em São José dos Campos, melhorar bastante. Nós temos um gargalo enorme do transporte público, né? A licitação dessas empresas que eu falei aconteceu em 2008 e agora 2020 venceu o contrato delas. De 2021 para cá, essas empresas estão com contrato emergenciais. As empresas atuais que estão na cidade estão em caráter precário. É igual o fim de feira, né? Fim de feira é o resto que sobra. Com isso, o transporte de São José na periferia está muito ruim, os ônibus sucateados, quebrando toda hora, faltando ônibus nas linhas. E o prefeito fez uma propaganda aí de ônibus elétrico, colocou 12 ônibus na cidade elétrico, não resolveu a situação e continua com muito gargalo. Então nós precisamos efetivamente que haja licitação, conforme você falou agora há pouco. Nós defendemos um transporte público e de qualidade para a população, mas não esquecendo da questão do emprego de quem trabalha no sistema. Porque o motorista cobrador, Walterson, é bom lembrar que esses trabalhadores também moram na periferia, trabalham de segunda a domingo. Enquanto a população está pensando em levantar para ir trabalhar, o motorista cobrador já está lá para transportar a população e mais. E tem que ser com segurança. Transportar com segurança e com muita responsabilidade. Legal. Carlos, a gente está falando aqui sobre mobilidade urbana, né? Então, assim, além do transporte, além da categoria, né, você também tinha relatado sobre um tal de um portal, né? E eu queria que você falasse para a gente desse portal aí lá de São José dos Campos. Olha, tem a região bem central mesmo ali, próximo do Jardim Aquário. Quem é de São José dos Campos conhece toda a realidade do que aconteceu, que o prefeito, que hoje é o vice-governador, foi feito o Arco da Inovação, que é um viaduto. Que é um viaduto. Para quem está acompanhando a gente, sabe, é um viaduto. É um viaduto e tem um arco por cima assim, desse viaduto, tudo bonito, é um cartão postal da cidade. E, inclusive, a propaganda da cidade, que é o Arco da Inovação, que alguns chamam bolinho caipira, mas quem é da cidade sabe o que eu estou falando. Mas para quem não sabe é o seguinte, fizeram um grande viaduto e fizeram um círculo por cima de concreto, muito alto, por sinal, e ficou bonito, na verdade. Mas assim, não houve consulta pública, não ouviu a opinião da população. A população, inclusive, saiu mais de 60 milhões dos cofres públicos, quase 70 milhões de reais. E o pior, o resultado da história toda, é que esse dinheiro foi muito, muito mal aplicado. Por quê? Não teve solução para o trânsito, Walter. O trânsito continua... Continua. De manhã, no horário de rancho, horário de pico de manhã, horário de maior fluxo de veículo de manhã e à tarde, por volta de 18 horas, por exemplo, um fluxo enorme, trava tudo e lá está lá o viaduto e não funciona, infelizmente. Então acho que precisa mais responsabilidade com o dinheiro público e também a saúde pública da cidade, que é outro gargalo. Zé Carlos, a gente está falando aqui de transporte, mobilidade urbana, mas eu queria que você mandasse um recado também, né, para a população de São José dos Campos, né, sobre a importância da participação na política, participação nos sindicatos. Manda um recado aí para a galera de São José dos Campos, para eles poderem, né, até ficar mais antenado nas coisas que acontecem na cidade, né? Porque a população vai lá, vota e depois não acompanha, né, os seus representantes na Câmara, no Executivo. Manda um recado aí para a galera lá de São José. É importante, o recado que eu gostaria de deixar, é importante que a população de São José dos Campos participe do dia a dia da cidade. Chegar na eleição, escolher muito bem seus candidatos a vereador, a prefeito, participar de sessão de Câmara, acompanhar a política da cidade, mas também acompanhar a política do seu bairro, né? Desde a questão da saúde, da educação,
da moradia, cobrar do executivo e do legislativo para que possa fazer uma cidade melhor. São José dos Campos é uma cidade linda, cidade maravilhosa, tem um orçamento muito grande, tem dinheiro para fazer e muito bem feito, mas infelizmente tem muito a melhorar. Mas é importante que a população participe do seu dia a dia. Como nós cobramos no sindicato, nós cobramos que o trabalhador tem que participar do dia a dia, né? Sendo sócio, participando ativamente. Então, se a saúde está faltando mérito no postinho de saúde, que falta muito. Se não falta exames para fazer, pede exame, leva 2 anos para fazer sua consulta e fazer seus exames para tratamento, então é fundamental que a população cobre nos órgãos de imprensa, cobre do vereador e cobre do prefeito. Acho que é importante a população e nós estamos aí. Legal. Zé Carlos, pessoal, para te encontrar nas redes sociais, como é que o pessoal encontra lá? Zé Carlos Condutores, Zé Carlos, como é que faz? Isso, eu tenho minhas redes sociais, tem o Instagram, tem o Facebook, né? Eu sou o Zé Carlos dos Condutores no Facebook e tem lá o @Zé Carlos no Instagram também. E tem também o Facebook, nós estamos aí nas redes sociais no dia a dia da cidade. Legal. Zé, para a gente poder ir finalizando aqui, tem alguma consideração final que você gostaria de fazer? Alguma coisa que a gente puxou aqui e não falou? Fica à vontade, está no seu momento. Só para finalizar, acredito que a população de São José dos Campos que mora na periferia são a população mais esquecida, que mais sofre a questão da vulnerabilidade sobre o transporte público, sobre a moradia. Infelizmente, nós tivemos derrubada de casa as pessoas mais pobres. Eu acredito que precisa de mais justiça sociais para a cidade. E nós, para quem nos conhece, sabe que nós somos bastante humildes, né? Bastante humilde, mas com muita responsabilidade e dedicação de que nós fazemos. E nós continuaremos nosso desafio na luta por justiça sociais, por emprego, direitos, e mais do que isso, defender o meio ambiente, que infelizmente também está esquecido. Zé, uma coisa que eu sei de falar aqui, você também é radialista, né? Você participou de um programa de rádio em bom período. Isso. E aí você falou, eu saí. Conta essa história pra gente antes de finalizar aqui. Nós tivemos, através dos sindicatos condutores, o programa A Voz do Trabalhador, depois mudou para o programa Manhã Sindical. Legal. Tinha uma bela audiência, programa das 7 às 9 horas da manhã em São José dos Campos. Foi um programa muito legal, que o que eu estou conversando aqui, a gente falava no programa e as pessoas ligavam, congestionava o número de telefone. Por quê? Nós fazíamos um programa mais voltado, Walter, para as pessoas da periferia. Legal. Então, o dia a dia da população que nós sempre conhecíamos, debatíamos ali. Então, esse programa, depois de muito tempo, infelizmente foi tirado do ar por questões políticas, porque alguns políticos não gostam de... falava a verdade nua e crua, verdade que algumas pessoas não gostavam de ouvir, certo? A verdade dói. Então, mas a gente está aí, nós estamos aí e temos o interesse de estar sempre com bastante humildade trabalhando, né, Walter? Legal. Sim, também, né? Estamos na CUT, na direção da CUT São Paulo, no Vale do Paraíba, junto com o movimento sindical, movimentos sociais, fazendo um brilhante trabalho de parceria com as entidades da região. Legal. Zé Carlos, quero agradecer a sua participação aqui, né? O espaço está aberto, né, para você participar outras vezes, vir trazer outros temas lá de São José dos Campos. Já tive a oportunidade de estar lá contigo algumas vezes, lá em algumas lutas, em algumas greves, e deixar esse espaço de fala aberto. Então, agradecer a sua participação aqui com a gente. Bem, agradecer você, Walter, toda a sua equipe, parabenizar pelo programa, aquele podcast, primeira vez que participo aqui, e mandar um recadinho para São José dos Campos. Posso mandar? Pode. Pessoal, nossa querida Águia do Vale está aí, hein? Falta poucos jogos. São José, olha aqui a águia aqui, ó. Homenagem à nossa Águia do Vale, São José está perto de subir. Então, no estádio Martins Pereira, jogo em São José, vamos lotar o Martins Pereira para que possamos ver nossa Águia brilhar na primeira divisão, hein? Um abraço. É isso aí, galera. Você que ainda não nos segue, né, se inscreva no canal, curta, compartilhe as redes sociais do No Foco, a verdade nua e crua é só aqui com a gente. Forte abraço.